E ele sabia que naquele momento agora tinha chegado a hora em que ele haveria de assumir o peso dos nossos pecados na cruz do Calvário por nós. Como isso, pastor? Pois é. A história é bem simples. Trindade santa. E aí Deus, façamos o homem. Beleza, fizeram o homem lá e a mulher, lembram disso? Foi feito o homem e a mulher. E aí então Deus falou para o homem: olha, pode comer de tudo que está aqui, menos daquela árvore ali. E essa árvore vai ficar no meio do jardim, vai ficar escondida não, porque o pecado ele fica sempre perto, viu, irmãos? Para Caim batia na porta. Davi dizia: o meu pecado está sempre diante de mim. E aí então a mulher vai lá e come. Vocês conhecem a história, né? Porque homem é assim mesmo. Homem, ele costuma deixar a mulher sozinha perto de serpente. Homem, desde o Éden, é meio complicado, viu? E aí então a mulher vai e come. Aí eles vão se esconder de Deus. Se esconder aonde? Deus ainda chega lá, fala: onde estás, né? Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse, né? Deus estava falando: o que você fez, Adão? Por que você fez isso, rapaz? Por que você introduziu a morte? Como assim morte? Morte, não vai ter mais você, não vai ter mais ninguém, não vai existir mais pessoas. Agora acabou tudo, não vai ter mais jeito. Aí, quando Deus já levanta o cutelo, isso aqui é uma alusão, tá, irmãos? Por favor. Quando Deus levanta o cutelo para poder exercer a justiça da sua palavra, que não volta, aquilo que Deus fala se cumpre. Aí seu filho: peraí, pai, não faz isso, deixa comigo, eu vou lá morrer no lugar deles. Pai, vai morrer por quê? Você nem estava lá na hora, foram eles que fizeram. Você estava no universo, mas não foi você que... Não, mas eu amo eles, eu vou lá por amor, eu sou amor, eu vou morrer no lugar deles. Eu vou lá, ao invés de que eles morram, deixa para mim. Eu vou lá, eles não vão me receber, mas eu vou morrer por eles. E do que adianta você morrer por eles, e aí eles não vão te receber, não vão te aceitar? Espírito Santo, deixa comigo, eu vou lá também e convenço eles do pecado, da justiça e do juízo. E aí eles aceitam Jesus e a gente traz eles de volta para Deus. Amém, irmãos? Tudo vem de Deus, foi Deus que fez assim. Deus preparou desse jeito. Mas agora era chegado esse momento aqui, onde Jesus haveria de cumprir essa palavra, morrer na cruz do Calvário. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Tinha que um sangue ser derramado. E aí então ele ora por nós. E ele ora então por nós no capítulo 17 de João. E no capítulo 18, então, tendo Jesus dito essas palavras, essa oração, no verso 15 do capítulo 17, ele fala: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Guarda eles. Verso 17: santifica eles na verdade, a tua palavra é verdade. E verso 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por isso que nós estamos aqui. Foi Jesus que nos enviou, irmãos. E aí então Jesus vai para aquele caminho agora, sem volta, que era o caminho da cruz. E eu quero tirar algumas lições sobre esse texto para a nossa vida, amém, irmãos? A primeira delas: tendo Jesus dito essas palavras, verso 1, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Então Jesus então foi para o outro lado, entrou naquele jardim. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Olha só, irmãos, Judas conhecia aquele lugar. Por quê? Conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então Judas já sabia que Jesus, naquele momento de aflição, estaria ali. E na verdade aprendemos uma grande lição com isso, porque quem sabe onde estamos, irmãos, é exatamente quem anda conosco. Não fique muito espantado assim com traições, tá, irmãos? Traição é muito complicado, mas traição pode vir de quem anda conosco. Por isso que Jesus fala para Judas: amigo
aqui viestes. Ora, amigo, hein? São os amigos que traem, porque eles estão próximos. Os inimigos, quando a gente nem sabe onde eles estão, mas os amigos estão próximos. E aí então Judas sabia de que Jesus estava ali. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou então àquele lugar com lanternas, tochas e armas. Agora preste atenção no verso 4, irmão. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Imagine, irmãos, o sofrimento por antecipação de Jesus. Imagina você, se você soubesse que amanhã você vai passar por um acidente. Já imaginou a dor? Meu Deus, pois Jesus sabia de todas as coisas que lhe iam acontecer. Os guardas depois, só lê o livro de Marcos, eles vão colocar um capuz sobre Jesus e vão dar-lhe bofetadas, ele encapuzado, e dizia: profetiza, adivinha quem é que te deu esse soco? Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que iriam traspassá-lo com uma lança. Jesus sabia de tudo, irmãos, mas ele estava ali firme, porque nos amou. Ele estava firme. E aí então, quando ele viu que eles vinham e ele sabia, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, o Judas, o traidor, estava também com eles. Quando Jesus disse sou eu, ou o eu sou, lá do livro de Êxodo, quando Moisés vai falar com o faraó: quem te mandou aqui? Eu sou, sou eu. Quando Jesus fala sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Naquela hora Jesus poderia ter detonado com todos eles, já estavam todos caídos. Mas se Jesus fizesse isso, irmãos, nós não estaríamos salvos. Eles se levantam de novo, mais um round, né? E aí de novo lhes perguntou: a quem vocês estão buscando? Responderam: a Jesus o Nazareno. E ele lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se a mim que buscais, deixai estes, os seus apóstolos, os seus discípulos, irem. Jesus então protege os seus discípulos. O que Jesus faz? Jesus se adianta, coloca os seus discípulos atrás dele e fala: se vocês estão buscando a mim, deixe esses em paz, não mexam com eles. Jesus protegeu os seus, mesmo sabendo que todos iriam abandoná-lo naquela hora. Todos. Deixa eu te dizer, o melhor lugar para que você esteja é escondido atrás de Jesus. Fica lá. Como assim? Senhor, fique na minha frente nesse negócio. Senhor, fique na minha frente nessa escolha. Um moço, quando é um moço de Deus, quando ele quer encontrar uma moça para que ele possa fazer um casamento, ele vai procurar, sabe onde? Lá em Jesus. Portanto, se você estiver escondido atrás de Jesus, fácil, ele vai te achar atrás de Jesus. Olha que beleza. Agora, se você estiver em outro lugar, vai ficar mais difícil para ele te achar, né? A menos que seja alguém que esteja procurando alguém que não esteja em Jesus. Mesma coisa os moços, fiquem atrás de Jesus, escondidos lá. Eu estou lá faz tempo já. Eita Deus. Aí, quando alguém quiser procurar alguém em Deus, vai procurar lá em Jesus. Senhor, me ajuda a encontrar. Me dê graça. Sabe o que vai acontecer? Vai te encontrar lá aos pés da cruz, lá atrás de Jesus. Isso é maravilhoso. Não saia de lá. Moças, não saiam de lá. Fiquem lá. Fiquem lá. Deus vai preparar alguém que vai te procurar lá onde Jesus está. E Ele vai te entregar. E Ele vai fazer seu casamento. Então Jesus disse: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, deixai estes ir. Verso 9. Para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Mas naquele momento, irmão, naquela escuridão, estava ali Pedro, estavam os discípulos ali. Sabe o que aconteceu? Simão Pedro puxou a espada que trazia. Olha só, Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, vivia com Jesus, via os milagres de Jesus, tinha
poder para expulsar demônios, para fazer curas, porque Jesus havia dado isso para ele, para todos os outros, inclusive para Judas. Mas Pedro não largava a espada. Às vezes nós somos assim, andamos com Jesus, caminhamos com Jesus, temos dons, somos bênçãos perto de Jesus, junto com Ele, mas não largamos a nossa espada. Tem sempre uma espada na nossa bainha. E aí, irmãos, essa espada num momento de desespero pode complicar você. O que Pedro faz? Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Repita comigo, irmão: o servo do sumo sacerdote. Quem era o servo do sumo sacerdote? Era um moço chamado Malco. Não era um guarda, era um servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era alguém que oficiava no templo. Lembra daquele lance do Santo dos Santos? O sumo sacerdote era quem entrava ali. Era um homem que quando ele entrava ali tinha que entrar amarrado, porque se ele tivesse um pecado, ele não voltava, tinham que arrastá-lo para fora, porque se alguém entrasse, morria também. Era complicado o negócio. Se fosse assim hoje, irmãos, haja caixão, né? E aí então aquele moço era servo do sumo sacerdote. Servo do sumo sacerdote, ou seja, um seminarista, um moço que estava estudando para ser sacerdote. Ele estava naquela situação, naquele momento, não sei por qual motivo estava ali. E Pedro então tira a sua bainha, a sua espada da bainha, e o que Pedro faz? Cortou-lhe a orelha direita. Coloca a mão na orelha direita aí, irmãos. Todo mundo tem orelha direita, né? Então o que Pedro faz? Pedro chega e corta-lhe a orelha direita. Cortou a orelha direita daquele moço, daquele servo do sumo sacerdote. O que acontece agora, irmãos? Aquele moço sem orelha direita. O que a Bíblia diz? Quem era Pedro? Pedro era um homem que entendia das leis, era um judeu. Ele conhecia como funcionavam as coisas. Pedro era um homem de alvos, objetivos. Pedro vai e corta-lhe a orelha direita. No livro de Levítico, capítulo 21, o que diz a palavra de Deus? Vamos ler. Levítico 21, livro de Levítico, livro de Leis, capítulo 21, a partir do verso 17, diz assim a palavra de Deus. Levítico 21. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 16: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, não se chegará para oferecer o pão ao seu Deus, pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, coxo, de rosto mutilado, desproporcionado, homem que tiver pé quebrado, mão quebrada, corcovado, não pode. Verso 21, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não chegará para oferecer oferta a Deus. Lembra daquele moço, daquele homem que estava na porta do templo chamada Formosa durante anos? Ele não podia entrar no templo. Por isso que Pedro e João vão curá-lo ali, para que ele pudesse ter acesso, porque ele tinha defeito. Era assim. Aquele moço agora, sem orelha, ainda que servo do sumo sacerdote, não poderia mais ser sacerdote. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Capítulo 8 trata de como que se ungia um sacerdote. Diz assim, 8:21. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, e Moisés imolou e tomou do seu sangue,
e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. O sacerdote, quando ele era consagrado, matava-se um carneiro e o sangue dele era colocado na ponta da orelha direita, que representava de que ele iria ouvir a voz de Deus, na ponta do seu polegar direito, que representava que ele iria tocar nas coisas de Deus, na ponta do seu pé, do dedão direito, que representava de que ele iria andar nos caminhos de Deus. Aquele servo Malco, Pedro chega e corta ali a orelha direita. Ele não poderia mais receber a consagração. O que Jesus faz? Capítulo 22 de Lucas. Jesus vai lá e volta, mesmo naquele momento, e realiza ali o último milagre. Ele pega e cola a orelha direita daquele moço para a glória de Deus. Amém, irmãos? O que aprendemos com esse texto? Quero tirar algumas lições. No reino de Deus, irmãos, às vezes somos Pedro. Andamos com uma espada do lado de Jesus. Às vezes somos Malco. Somos feridos por alguém que está do lado de Jesus. Eu posso me lembrar de muitas coisas, muitas situações. Me lembro que quando eu decidi fazer música em São Paulo, e eu era um músico que tocava, empiricamente tocava de ouvido. Eu fui prestar vestibular na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E quando eu fui prestar vestibular, me deram a prova. Quando eu olhei a prova para fazer a primeira parte da prova, transpõe essa partitura para Lá bemol. Uma partitura, sei lá que, a 4 vozes. Eu não sabia nem onde era Lá bemol. Já comecei a tremer, meus irmãos, fui fazer aquela prova e eu não consegui passar. Mas o pior é que a igreja tinha me enviado. E eu tocava na igreja, e eu vou prestar vestibular em São Paulo para música e eu não passei. Fiquei tão mal, que eu saí da faculdade, peguei um ônibus errado, eu morava para o norte, comecei a ir para o sul de São Paulo, totalmente perdido. Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar agora? Eu não consegui passar. Aí fui tomar café na casa de uma irmã, uma maestrina, Regia Corais. E quando eu cheguei na casa dela para tomar um café, primeira pergunta: meu nome é Abisael, meu apelido Bisa. E aí, Bisa, tudo bem? Tudo? E o vestibular? Passou no vestibular? Eu disse: irmã, não consegui. Foi muito difícil. Ela olhou para mim naquela mesa de café e disse: pudera, se você passasse, qualquer um passava. E naquela hora nasceu uma raiz de amargura no meu coração. E eu fiz um propósito, um segundo assim, disse: pois eu vou estudar, vou passar nesse negócio, vou fazer essa faculdade e vou mandar uma cópia de diploma para casa dela. E assim eu fiz. Entrei numa escola de música lá em São Paulo, na primeira igreja batista. Estudei aquele ano, estudei. Voltei no ano seguinte, prestei vestibular, passei e comecei a estudar. E vou estudando. E lá na frente, sei lá, 2 anos, 3 anos, estou lá na frente já estudando. E aí numa noite, estávamos o coral da faculdade cantando, um americano chamado David Rhodes, regendo uma música de Mendelssohn chamada Lança o Teu Fardo. E ele nunca tinha feito aquilo, ele para a música no meio do ensaio. Não faltem no ensaio. Deus pode falar com você lá e te libertar lá no ensaio. Porque os ensaios são momentos exclusivos da equipe, onde vocês estão na presença de Deus, adorando um culto, prestando um culto só vocês para Deus. Por isso não vai de qualquer jeito. Vai bem arrumado, não leva chiclete, vai bem arrumado na presença de Deus. E aí, irmãos, ele fala: talvez haja algum fardo em sua vida, lance para Deus este fardo. Nós abaixamos a cabeça para orar, e eu abaixei. Quando eu abaixei minha cabeça, comecei a ver aquela cena.
Batista não acredita muito em visão. Então eu vi aquela cena assim, na minha cabeça, eu sentado naquela mesa, e ela falando, eu não ouvia o que ela falava, mas ela falando, você vai fazer? Então, eu falando, eu vou mandar o meu diploma. Naquele momento o Espírito Santo me visita. O Espírito Santo docemente me diz: você está aqui porque eu te sustento. Você não está aqui para mandar diploma para ninguém. Lança para mim. Oh, meus irmãos, que libertação. Fui liberto aquela noite. Falei, Deus, em nome de Jesus, me perdoa, tira do meu coração. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Fui livre, irmãos. Me formei naquela escola. Fui trabalhar nas igrejas. Anos depois, deixa eu te dizer, o diabo não esquece de algumas coisas, irmãos. Inclusive pode vir até de igreja. Sério mesmo. Me liga um pastor: ministro, tudo bem? Tudo? Rapaz, eu queria te fazer um convite para você ir na minha igreja. Estou com um problema com o meu coral, uma dificuldade, o coro não se ajusta, problemas, dificuldades. Falei, vou sim. Queria que você passasse uma tarde de sábado lá com eles, ministrando, orando com eles. E aí então, eu falei, vou sim. Onde é a tua igreja? Em tal lugar, assim, assim. E eu falei, e como funciona? É um coro? Sim, é um coro misto. E eu falei, quem que rege? Quem rege o coro da minha igreja é uma irmã chamada fulana de tal. Meus irmãos, que luta. Falei, agora. Aí ficava minha cabeça, vai lá agora, ministra para ela. Ela não falou quem era você? Eu fui lutando no meu coração. Cheguei lá, abracei aqueles irmãos, passei uma tarde de sábado com eles, ministrando, orando, ensaiando uma peça coral junto com ela. À noite teve um culto. E quando teve o culto, eu falei, irmã, é o seguinte, eu vou reger essa música. A música tinha uma parte que a música crescia, ficava bonita, as vozes entravam assim. Eu falei, eu vou reger essa música até aqui. A senhora fica do meu lado. Tinha uma plataforma assim, onde a gente ficava em pé para reger o coral. Eu falei, mas quando chegar essa hora onde a música vai ficar fera mesmo, onde a música vai ficar bonita, eu quero que a senhora pule aqui na plataforma. A senhora vai continuar regendo até o final dessa música. Eu me libertei, irmãos, porque a minha orelha já estava curada já, para a glória de Deus. Quantas palavras que nós já falamos, irmãos, em nome de Deus, em nome da ética, em nome da moral. Minha mãe foi me visitar lá em Dourados, e na minha casa tinha um fogão meio antigo, meio não, inteiro antigo. E ela foi lá me visitar, eu dei uma ajeitada na minha casa, arrumei a casa e tal. E ela chegou de manhã e falou, meu filho, hoje à tarde eu vou dar uma limpada na sua casa. Eu falei, tá bom, mãe. E aí então ela arrumou minha casa. E passado alguns dias, ela voltou. Meu irmão me ligou, mano, dá o endereço da sua casa que a mãe quer te mandar um negócio. Eu pensei, doce de leite. Eu gosto de doce de leite. Não é dica não, tá, apóstolo? É que eu gosto mesmo. E aí, irmãos, quando foi na sexta-feira seguinte, chega um caminhão lá da Casas Bahia, com um fogão novinho, irmãos, e com um tanquinho para lavar roupas, novinho na caixa. Já chamei um funcionário que trabalhava comigo, falei, cara, vamos lá na minha casa, fomos lá, pegamos aquele fogão, sai daqui em nome de Jesus, fora, tiramos aquele fogão, já colocamos o novo. E aí quando nós fomos abrir o tanquinho, nós fomos colocar o tanquinho, ele olhou e falou, pastor, mas esse tanquinho? Eu falei, o que foi, rapaz? Ele disse, pastor, esse tanquinho enrola toda a roupa. Eu falei, rapaz, eu desenrolo se ela enrolar. Ele falou, não, mas ele enguruja tudo. Eu falei, eu desengurujo essa roupa, mas não vem tirar a minha alegria não, rapaz. A minha mãe mandou para mim, você está falando isso? Às vezes nós somos assim, irmãos. Nós não conseguimos vibrar com a alegria dos outros. A Bíblia fala assim, se alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram, no mesmo nível. Ou seja,
Se alegre com os que se alegram. Se você estiver triste, é para se alegrar com Ele, para largar a sua tristeza e vibrar com a alegria dele. E chorar com os que choram. Se você estiver alegre, larga a sua alegria e vai chorar com Ele. É no mesmo patamar. Não está escrito assim, ó, se alegre com os que se alegrem, e se for possível, chora com os que choram. Não é assim. Está assim, ó, se alegre com os que se alegrem e chora com os que choram. Mesma coisa, independente da sua situação. Porque amanhã pode ser você. Porque ontem já fui eu. Sabe, irmãos, o que Deus quer fazer conosco nessa noite? Deus quer te lembrar de alguns sonhos. Deus quer te lembrar de que Ele não esqueceu. Ah, já cortaram minha orelha, pastor. O senhor não tem noção. Tem problema. Jesus é mestre em consertar a orelha direita. Jesus sabe como consertar as nossas orelhas. Esses dias eu cheguei em casa, lá em Maringá. Até contei aqui na escola. Acho que eu contei do sonho, né? Não contei? Vou contar de novo. Tomara que vocês não se lembrem. Cheguei em casa, irmãos, no apartamento. Cheguei no apartamento numa quinta-feira dessas. Saí andando pela Duque de Caxias, lá, uma avenida lá de Maringá, na direção da catedral. Catedral é muito bonita, aquela catedral católica. Dá até vontade de ser católico às vezes. Tão bonita é a catedral. Irmãos, eu fui subindo, e enquanto subia, eu dizia para Deus: eu não sonho mais, com a unção de Ana. Eu não sonho mais, chega! Sonhei com o meu ministério de música, o que deu? Olha o que deu, hein? Faz 10 anos que eu sou pastor, cadê minha igreja? 163 igrejas já pude ministrar. E eu falando, subindo na rua assim, falando: cadê minha igreja? Sonhei com casamento, o que deu? Sonhei, eu falando as bestagens de mim. E subindo aquela avenida. Finalmente cheguei lá na catedral, achei um pé de coco. Sentei debaixo do pé de coco. Só faltava um coco cair na minha cabeça para completar. E eu então baixei minha cabeça. Eu tenho algumas músicas no celular, mas eu não tenho costume de ouvir músicas no celular, irmãos. Quando eu quero fazer música, eu pego meu violão. Eu não tenho costume de ouvir música no celular. E eu então peguei o celular, sentei debaixo do pé de coco e apertei no aleatório. Quando eu apertei no aleatório, Deus me levou essa música aqui, ó. Meus irmãos, como eu chorei ali. Eu sei que não é sempre que eu choro. Louvado seja o nome de Jesus, amém, irmãos? Tem um lugar lá naquela catedral, vocês podem ir lá. Lá não precisa mais ser aguado daqui para frente, porque lá está molhado já por toda a eternidade. Deus sabe quais são os teus sonhos. Deus sabe o que já aconteceu. Deus sabe o que Ele te prometeu em sonho. Deus sabe a hora de fazer. Porque não adianta, caqui não dá para comer se não tiver bem maduro, na hora certa. Pensa no teu sonho como um caqui. No tempo oportuno, Deus vai florescer. José falou para os irmãos dele: sonhei. Joga o cara no buraco. Falou para o pai dele: sonhei. Foi lá para a casa do Potifar. Vocês conhecem a história. E acusa o cara vai preso. Chega lá embaixo e fala: sonhei. Ele podia falar: você me some daqui com o negócio de sonho, porque eu estou cansado de sonho. Por causa de sonho que eu estou preso. Mas ele continuou firme no sonho. Aí o faraó sonhou. Ele vai lá e revela os sonhos. E os irmãos sabem o final da história. Não desista desse sonho. Se foi Deus que te colocou no coração, desista não, irmãos. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei.
Não sei e nem preciso saber, nem depois do culto, não precisa me contar. Sonho é teu, guarda para você. Guarda no teu coração, que Deus vai fazê-lo no dia dele. E talvez em algum momento da sua história, você já foi um Pedro, já cortou a orelha de alguém. Eu acho que eu já cortei a orelha de vários. Mas deixa eu te dar uma notícia. Mesmo que você tenha cortado a orelha de alguém, Jesus, Ele limpa as nossas manchas. Jesus nos ajuda. E eu tenho certeza que Ele pode ir lá nessa pessoa e consertar o sonho dela também. Porque a tua palavra, a tua espada não é maior do que a restauração de Deus, entendeu, irmãos? Só que assim, vai, não cortes mais. Não cortes mais. Seja um vibrador agora, um torcedor. Seja um torcedor. Vibre agora pela alegria desses irmãos, porque eu tenho certeza que Deus vai concluir os sonhos dele. E quando alguém vier falar para você, olha, tive um sonho, ore por ele. Coloca a mão na orelha direita dele e fala: Deus abençoe. Deus, no seu tempo, vai fazer com que o teu sonho se realize, porque Deus é bom. Eu queria cantar um canto, queria que nós ficassemos sentados assim, como vocês estão, à vontade. E quero que os irmãos orem, em nome de Jesus. Quero que vocês orem, porque eu creio que Deus, nesta noite, em nome de Jesus, se Ele quiser, Ele vai restaurar alguns sonhos aqui. Gostaria que fosse todos, mas Ele é que sabe o que Ele vai fazer. Porque às vezes, irmãos, pode ser que algum sonho que a gente tenha também, Deus pode ter preparado alguém até para cortar a nossa orelha, porque aquele sonho não ia servir para a gente, ia nos machucar, ia machucar alguém, sei lá. Mas se for algo de Deus, Deus vai nessa noite. Você pode até marcar essa data se você quiser. Volta e meia alguém chega para mim e profetiza: eis que te digo tal, tal, tal. Eu vou lá e marco. Se for de Deus, vai acontecer. Está marcado. Tem uma Bíblia cheia de anotações. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deixa eu te dizer, irmão, continue em santidade, continue em adoração, continue firme, Jesus, firme, firme, não fique balangando não, firme. Que nosso Deus pode cumprir, Ele vai chegar na hora certa, Ele vai cumprir, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Fique esperando, firme, não desanima, se você contar, se desesperar, deixa o sonho lá. O sonho é muito melhor que vinho. Quanto mais tempo que ele fica lá, irmãos, mais tempo ele vai sendo aperfeiçoado em Deus. Ele vai cuidar de você, no nome de Jesus vai te ajudar. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra de mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor, oh Deus, bendito é teu nome. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, não viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Louvado seja Deus. Hoje é dia 24 de setembro de 2016. Pode ser hoje. Eu queria te convidar em nome de Jesus para você vir de novo aqui na frente. Você tem um sonho? Tem algo que ficou para trás? Vem aqui. Queremos orar pela sua vida. Vem aqui para a gente orar junto. Pastor, o senhor não sabe o que foi dito para mim? Eu imagino. Porque na minha bestagem já disse tanta coisa, irmãos, que nada tinha a ver, sabe? Eu tenho certeza, oh Deus, bendito é teu nome, Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem sonhos perfeitos, apropriados. Quero que você coloque diante de Deus aí em oração. Vai a Deus e ora a Deus. Deus, eu quero colocar diante de ti, Pai. Lembra aquele dia que o Senhor falou comigo? O que não aconteceu ainda, Senhor? Sabe aquela palavra que eu recebi, Pai? Eu não recebo, porque a tua palavra é maior do que todas as palavras. O Senhor pode curar a minha orelha direita, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer hoje. Isso para a tua glória, para a honra dele, que Deus é bom. Oh Deus, bendito é teu nome. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Como é bom, Senhor, nós sabemos disso. Como é bom, Senhor, nós ouvimos essas palavras, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, sabe, pastor, quando o Senhor estava falando ali, eu estava pensando assim, a gente vai viajando, né? E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração também. Muitas vezes Satanás, ele se aproveita de momentos, se aproveita de situações e coloca pessoas, coloca situações, né, para cortar realmente a nossa orelha, para tentar nos frear nos sonhos, nos projetos. Muitas vezes a gente abandona projetos, sonhos, por conta de coisas tão pequenas, tão
né, pequenas, simples. Quando a gente olha para trás e a gente vê por que nós paramos, por que nós